Acordo fechado para liberar a chave do cofre. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando o nosso conteúdo diariamente aqui, direto de Brasília para vocês, levando as informações da capital do poder, como a gente gosta de dizer. A capital do poder, nessa semana, que nós até falamos isso alguns dias atrás, seria uma semana improdutiva do ponto de vista da política legislativa, avançou. Avançou porque saiu o famoso acordo justamente para a liberação das emendas PIX. As emendas, de modo geral, foram proibidas, a liberação delas, dando-se bem claramente a informação, porque a emenda é um direito constitucional do parlamentar e o Brasil precisa da liberação da emenda para construir, obviamente, melhorias nos estados e municípios, porém, a não transparência no caminho que saía de Brasília até o seu destino final causou por parte do Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Flávio Dino, uma proibição. Com o final das eleições, relembrando a história, os parlamentares querem essa liberação e o acordo foi conseguido, né, Rodolfo? E esse acordo, ao que tudo indica, é uma proposta que atende todos os lados, pelo menos as três partes envolvidas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário gostaram. Não é a proposta do sonho de ninguém, mas é aquela história, quando não se tem o ideal, trabalha-se no possível. E esse possível envolve não somente transparência, como fiscalização. É isso mesmo, Rodolfo? É isso, Alexandre. De fato, aí depois de um bom tempo, onde aparentemente o Congresso tentou ficar pagando para ver, aí, fazendo uma queda de braço, porque não queria perder as ferramentas que conquistou aí de liberação orçamentária, se chegou a um acordo, porque, por outro lado, o ministro Flávio Dino também não cedeu, foi duro, manteve as emendas suspensas à liberação, e aí, bem como você falou, a eleição acabou, as emendas estariam nesse momento proibidas mesmo de serem liberadas por causa das eleições, voltando agora, enfim, a preocupação de todo mundo para receber de volta a possibilidade de destinar esse dinheiro, não somente agora como no ano que vem, porque aí precisa elaborar o orçamento, né, do ano que vem e tal, enfim, construíram um acordo. E de fato, Alexandre, esse acordo torna o processo mais transparente. O projeto já estaria hoje nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e deve ser oficialmente protocolado pelo relator do orçamento do ano que vem, o senador Ângelo Coronel, resolvendo essa questão. E, de fato, ele coloca ali algumas coisas que realmente vão tornar mais transparente e mais rastreável o destino das emendas. Todos os tipos de emenda voltam a poder ser feitos. Então, volta a ter emenda de bancada, emenda de comissão, emenda PIX, volta a ter tudo. Só que com um processo agora que a coisa fica mais transparente. Eles vão reduzir o número de emendas de bancada, que hoje pode chegar a 20, para 10 emendas de bancada, e no caso das emendas de comissão, que é onde entra as tais emendas PIX, a coisa ficou estabelecida da seguinte forma: isso é distribuído pelos partidos de forma proporcional, e a forma como é distribuído, parlamentar vai ter que constar em ata da comissão. Ou seja, então ali fica determinado muito claramente quem foi o parlamentar que propôs a emenda, para que obra essa emenda foi proposta, para qual município, etc. Aí, no caso das emendas PIX, que a transferência é uma transferência direta para o município, o que se determinou enfim, que a fiscalização fica sendo feita no município, né? Então, como é que isso vai ser feito? Faz a emenda PIX, isso daí, o parlamentar que fez a emenda PIX tem que comunicar ao ministério referente àquela emenda. Esse ministério comunica à Câmara de Vereadores do município e comunica ao Tribunal de Contas, e aí então o município, o Tribunal de Contas, passa a fiscalizar essa destinação. Ou seja, é todo um processo onde isso fica mais transparente, fica mais rastreável, ou seja, essas emendas deixam de ser
secretas, como se dizia antes. É bom ressaltar, Rodolfo Lau, que esse mecanismo é fundamental para quem é cidadão, eu, você e quem está aí do outro lado. Porque o dinheiro é nosso. É claro que ele tem que ser usado para melhoria em estados e municípios, mas tem que saber se realmente está sendo usado. O que acontece é o seguinte, vamos relembrar quem está do outro lado também, como é que funciona isso no Brasil há anos. O dinheiro sai de Brasília e muitas vezes, e os casos de corrupção que inclusive nós da imprensa já relatamos, é que o dinheiro chegava. Mas muitas vezes o dinheiro não era usado para a finalidade que foi destinado. Às vezes, inclusive, com superfaturamentos. Na verdade, o dinheiro chegava para construir uma escola, e aquela escola custava 5 vezes mais do que o dinheiro previsto, o dinheiro não dava, e o dinheiro sumia, e a escola não saía. Isso acontecia com ponte, com hospital, enfim, com várias obras. Qual a vantagem agora? Que você tem todo um processo do início ao final, com fiscalização e controle. Isso é uma certeza de que o dinheiro não vai ser mal usado? Não, não é certeza. Porque quem está na ponta, infelizmente, pode querer usar de uma maneira errada. E já combinado com quem liberou o dinheiro aqui em Brasília, pode haver, de certa forma, uma parcimônia por parte das entidades de fiscalização. Tudo isso pode acontecer, mas o importante é que, de fato, o processo ficou mais transparente. E nós, como população, podemos seguir o dinheiro. E aí, Rodolfo, é uma coisa interessante, muitas vezes a gente critica muito o parlamentar, o prefeito, o governador, mas quando você tem o processo da liberação do dinheiro num portal de transparência, você pode cobrar. Saiu dinheiro de Brasília para construir uma escola no meu bairro. Cadê a escola que não saiu até hoje? O que está acontecendo? Então, ou seja, também a população tem que começar a fazer instrumentos de pressão. Eu acho que conseguimos um acordo. Com certeza a corrupção não vai acabar, mas ela vai ficar mais difícil de acontecer. Sem dúvida, é um avanço. Como você bem disse, a corrupção não vai acabar, porque é isso que a gente vê a vida inteira. Já houve um grande escândalo do orçamento, né, na década de 90, que levou à cassação de vários parlamentares, um escândalo grande, e, enfim, se imaginava que isso fosse ser resolvido, e nós estamos agora discutindo um monte de anos depois a mesma coisa. Então, realmente, assim, as possibilidades, a criatividade dessa turma para encontrar meios de desviar dinheiro, ela realmente é impressionante. Mas houve, sem dúvida nenhuma, um avanço nesse processo. Isso vai ser protocolado agora, precisa, é claro, ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, né? Sancionado pelo presidente da República o projeto de lei, ainda tem aí um caminho, precisa também o Supremo dizer que isso resolve para liberar as emendas, enfim, então ainda tem todas essas etapas, mas a intenção agora do Congresso é agora correr um pouco com isso, ver se aprova esse projeto na semana que vem, para as emendas agora poderem voltar a ser liberadas. E tem 2 pontos que a gente deve elogiar, né? A questão da diminuição das emendas de bancada, porque ali realmente acontecia muita coisa errada, porque não tinha carimbo de quem era o dono. Saía sem... Quem é que mandou o dinheiro? Foi a bancada, então estava fácil a farra. Agora diminuiu, pelo menos pela metade. E outra coisa também, a destinação, ou seja, não limitou os deputados no que eles podem enviar, mas de alguma maneira colocou uma prioridade, que são as obras inacabadas e as calamidades. De alguma maneira, se está tentando encontrar uma coisa mais séria no processo. Agora, é aquilo que eu falei, Rodolfo, é o dia a dia que vai comprovar. É isso aí, a gente vai ter que agora acompanhar para ver se realmente a coisa se moraliza. Mas o projeto é um avanço. Pronto, e daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. E pedindo aí para você comentar aí embaixo, você acha que a bandalheira vai acabar? Resolveu-se o problema? Comenta aí que a gente vai gostar de ouvir o seu comentário. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.